Estimados irmãos, bom dia. Que a paz do Divino Mestre, nosso amorável Jesus, esteja em cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Essa pergunta de Jesus, proferida quando alguém lhe anunciava que sua mãe e seus irmãos desejavam falar com ele, causa, num primeiro momento, grande perplexidade. Não é possível imaginar alguém dotado do mais elevado amor pela humanidade referir-se aos próprios familiares com tamanho desdém. Mas isso fica para aqueles aligeirados no pensamento. Sim, isto fica para aquelas pessoas que normalmente ficam com a primeira impressão, apoiando o seu julgamento na letra fria da descrição evangélica, desconhecendo não apenas o texto, mas especialmente o contexto onde os fatos se desenrolavam. A pergunta de Jesus integra o versículo 48 do capítulo 12 da narrativa evangélica de Mateus e o versículo 33 do capítulo 3 do Evangelho de Marcos. O mestre valeu-se de um fato corriqueiro para apresentar mais um ensinamento aos seus discípulos e ao povo, que se comprimia em uma pequena casa, onde Jesus estava de passagem. Desejava ele apresentar a clara distinção entre a parentela consanguínea e a parentela espiritual, duas formas de constelação familiar bem diferentes, mas que o povo da sua época ainda desconhecia, em face da tese dominante da família corporal. Mas por que sua mãe e seus irmãos caminharam cerca de 30 quilômetros de Nazaré a Cafarnaum, o local onde estava Jesus, para encontrar o Mestre? Não era comum essa atitude da família de Jesus. Mas é necessário ir além do espírito da letra para compreender a circunstância e a pergunta de Jesus. Primeiro, a contextualização. Aqui são-nos apresentados os familiares de Jesus numa cena curta e objetiva. Jesus achava-se em uma casa e a multidão o comprimia de tal forma que ninguém podia chegar até ele. É quando então se apresentam sua mãe e seus irmãos que querem falar-lhe. No Evangelho de Marcos, que apesar de mais sucinto, é o que traz mais minúcias. E esta cena é descrita em 2 atos. No primeiro ato, o evangelista dá-nos ciência de que os parentes de Jesus vieram a saber em Nazaré, que distava de Cafarnaum cerca de 30 quilômetros, do que se passava com ele. A gente bem sabe que as notícias sempre chegam aumentadas. E as notícias vão aumentando quando se caminha 30 quilômetros. Tão exageradas
eram as notícias que os seus parentes julgavam que Jesus estava fora de si e foram depressa para segurá-lo, a fim de impedir que o seu entusiasmo e sua exaltação mística lhe prejudicassem a saúde. Mas há um fato curioso. A expressão fora de si é usada por Paulo no versículo 13 do capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, para exprimir exatamente o êxtase místico, e não a loucura, como traduziu a Vulgata. Entre a notícia recebida pela família e a sua chegada a Cafarnaum, Jesus tem tempo de discutir com os escribas de Jerusalém. Mas quando os seus parentes chegam, é que ficamos sabendo de quem se tratava: sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Jesus tinha irmãos? Essa é uma questão polêmica entre teólogos e estudiosos ainda hoje. Mateus, um dos 12 apóstolos e um dos evangelistas, narra o seguinte episódio: porventura não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Então Mateus, além de afirmar que Jesus possuía irmãos, ainda informa o nome deles. Lucas, que foi discípulo de Paulo de Tarso, narra no livro Atos dos Apóstolos o seguinte trecho: todos estes perseveraram unanimemente em oração com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, novamente, há uma referência clara à existência dos irmãos de Jesus. Pelo que concerne a esses irmãos, sabe-se que eles não estimavam Jesus. Eram espíritos pouco adiantados e não compreendiam a missão do Mestre. Eles tinham Jesus como alguém excêntrico no seu proceder, e os ensinamentos do Mestre não tocavam aos seus irmãos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia Jesus na família. João, no versículo 5 do capítulo 7 do seu Evangelho, afirma textualmente: eles não lhe davam crédito, fazendo referência aos irmãos de Jesus. Mas é importante também esclarecer que no idioma aramaico, a palavra que designa irmão também pode ser usada para designar um parente próximo, como um primo em primeiro grau. Entre os cristãos primitivos, usava-se o termo irmão para designar os correligionários. Perceba que, modernamente, quantas vezes, quando nós saudamos ou respondemos a alguém que nos saúda, nós dizemos: como vai, meu irmão? Olá, meu irmão. Meu irmão, por favor, podes fazer isso?
Agora, quanto à expressão suas irmãs, o grande pesquisador do Evangelho, divulgador espírita Carlos Pastorino, afirma que ela não se encontra na Vulgata, a expressão suas irmãs, mas tão somente nas versões latinas mais antigas. E segundo essas informações trazidas por Carlos Pastorino na sua obra Sabedoria do Evangelho, volume 3, as irmãs de Jesus chamavam-se Maria e Salomé. O segundo ato desta descrição evangélica acontece dentro da residência onde Jesus estava com seus discípulos e com muitos seguidores. Imaginemos então uma casa superlotada e alguém que chega não consegue entrar em face do número de pessoas dentro da casa. Então chegam os parentes de Jesus que não conseguem entrar. O que fazem? O que faríamos qualquer um de nós? Mandaria um recado dizendo que desejavam falar-lhe. O portador do recado ouve então a resposta símbolo desta reflexão. Jesus diz a ele: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esta resposta foi dada à pergunta daquele interlocutor que trouxe o recado da família. Olha, sua mãe e seus irmãos estão aí querendo falar com você. E Jesus, então, olhando para todos aqueles que estavam ao seu redor, diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Carlos Pastorino, na obra que falei há pouco, Sabedoria do Evangelho, volume 3, assim se refere, assim analisa esse fato. Ele diz: a pergunta aparentemente desrespeitosa para com sua mãe vem demonstrar que Jesus, em sua missão, não está preso pelos laços sanguíneos, tão frágeis que só vigoram numa dada encarnação. Pastorino prossegue: a família espiritual é muito mais sólida, pois os vínculos são espirituais, ditos sintônicos, e não materiais, aqueles que derivam do sangue das células perecíveis. Jesus não pode subordinar-se às exigências do parentesco terreno, mesmo em se tratando de sua mãe. Com um olhar benévolo sobre os que o rodeavam, Jesus lança sua doutrina nítida. O ideal é superior aos laços de sangue. A família espiritual é mais importante que a família natural e sobreleva a ela. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece que causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e que, de um certo modo, até renegasse sua mãe. Quanto a sua mãe, quanto a Maria, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Isso é um fato. Deve-se, entretanto, convir igualmente que também ela não fazia muito ideia, uma ideia exata da missão do filho.
pois não se vê que lhe tenha seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista, por exemplo. O que em Maria predominava era a solicitude maternal. Supor que Jesus houvesse renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida em alguém que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então necessário se torna procurar outro sentido para as suas palavras. Palavras essas que geralmente estão envoltas no véu da forma alegórica. E a gente sabe que Jesus não desprezava nenhuma oportunidade de ministrar o ensino. Ele aproveitou, portanto, aquela circunstância com a chegada da sua família para ensinar aos que estavam com ele a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Este era o grande objetivo de Jesus com aquela resposta enigmática que deu ao seu interlocutor. Kardec nos esclarece no item 8 do subtítulo Parentela Corporal e Parentela Espiritual que os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto que o espírito já existia antes da formação do corpo. É preciso que nós estejamos atentos de que não é o pai quem cria o espírito de seu filho. O pai mais não faz do que lhe forneceu o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, a obrigação de auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, uns aos outros, ligados por relações anteriores e que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, quando estão encarnados. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. Se no caso anterior que eu falei, no primeiro caso, era por uma simpatia de uma vida passada, agora é uma antipatia. E que vai se traduzir na Terra por um mútuo antagonismo. E aí, neste momento, esta relação serve de provação. E é muito comum nós encontrarmos isso na constelação familiar. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, mas sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Exatamente isso. São os laços da simpatia, da comunhão de ideias, que prendem os espíritos, prendem no sentido de torná-los em sintonia, afetivamente unidos, antes, durante e depois de suas encarnações. Daí é possível que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito
do que se o fossem pelo sangue. E você provavelmente, se não passou pela experiência, deve conhecer alguém que já lhe relatou esse fato. Que tem um amigo ou uma amiga de quem se sente mais irmão do que dos próprios irmãos consanguíneos. E esses espíritos podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem até repelir-se, rechaçar-se mutuamente, conforme se observa todos os dias, em diferentes latitudes do planeta. Mas esse é um problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Sim, pelo fato das várias existências que cada espírito tem em diferentes encarnações, é exatamente esta pluralidade que vai explicar esta circunstância de pessoas que não têm a consanguinidade, mas que são infinitamente irmãos. A gente vê isso lá no item 13 do capítulo 6 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente pode perceber que existem duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, as espirituais, são duráveis e se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Exatamente isso. Essas famílias espirituais se perpetuam no mundo dos espíritos, no plano espiritual, através das diferentes e variadas migrações da alma. Por outro lado, a família pelo laço corporal é frágil como a matéria. Se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível quando ele disse aos discípulos, olhando para as pessoas que estavam no seu entorno, de forma extremamente calma, amorável, ele disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, o que identifica esta parte da fala de Jesus é saber que para ser considerado irmão, é preciso fazer a vontade do Pai que está nos céus. Sim, porque nós somos integrantes da família universal, mas nem sempre nos comportamos como membros desta família. No sentido restrito, família é a organização social constituída por pessoas que possuem laços consanguíneos. Em termos gerais, o significado abrange um conjunto de pessoas unidas por convicções ou interesses, independentemente da existência de ligações ancestrais.
Mas do ponto de vista espiritual, Joana de Ângeles, lá no item família da obra SOS Família, afirma que a família tem suas próprias leis, que consubstanciam as regras do bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético, recíproco entre os seus membros, favorável à perfeita harmonia, que deve vigir sob o mesmo teto em que se agasalham os que se consorciam. Muito interessante essa afirmação de Joana de Ângeles. Primeiro, a importância do respeito ético recíproco entre todos os membros da família. Respeito esse que é responsável pela harmonia entre aquelas pessoas que estão debaixo do mesmo teto e que se consorciaram para viver juntos. A esse propósito, Emmanuel, através da pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier, assinala na página 19 da obra Vida e Sexo que, arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de diversos agentes, porquanto nela se reencontram, comumente, afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Vejam como é importante refletir neste parágrafo em que Emmanuel define a família terrestre. Aliás, a família é o melhor e maior laboratório de reajustamento moral que nós temos. E todos esses ajustes e reajustes, segundo Emmanuel, são indispensáveis ao que ele chama leis do destino. E entre essas leis do destino, a mais importante é a do progresso. Então nós estamos na constelação familiar que estamos para progredir, para evoluir. Não para sofrer, não para brigar, mas para evoluir. E Emmanuel diz ainda: apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar evolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma. Temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Então a gente observa na descrição de Emmanuel que começa na família o nosso treinamento para o que ele chama de vivência coletiva, vivência comunitária. E esse esforço, esse treinamento deve se dar sempre sobre as regras, sobre a orientação do aperfeiçoamento geral, em que nós vamos burilando o nosso espírito, tirando aquelas cascas representativas das imperfeições que trouxemos da última existência. Porque a família
Emmanuel a denomina educandário valioso da alma. E mais, há um aspecto de santificação, porque ele diz que o Instituto Doméstico é uma organização de origem divina. E o é. Mas se é organização, para que ela serve? Para nos purificarmos. Porque é na família que nós vamos encontrar os instrumentos necessários do burilamento, do aperfeiçoamento, da evolução do nosso espírito. E se cada um melhorar, e se a família melhorar, melhora o quarteirão, o bairro, a cidade, o estado, o país, melhora o mundo. Daí ele encerrar a sentença dizendo aprimoramento para a edificação do mundo melhor. É por esse motivo que Paulo de Tarso, no versículo 8 do capítulo 5 de sua carta a Timóteo, enfatiza: se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa, renegou a fé, e é pior do que o incrédulo. Que interessante. Se alguém não cuida dos seus, e sobretudo daqueles que estão na própria casa, este alguém renegou a fé e é pior do que o incrédulo, do que não acredita. Mas cabe uma pergunta nesse aspecto. Como tratamos ou cuidamos de nossa família? E mais, o que significa o verbo cuidar para nós? Do ponto de vista linguístico, como verbo transitivo indireto, cuidar significa reparar, atentar para, prestar atenção em. São significados. De fato, nós prestamos atenção naqueles que compõem a nossa constelação familiar? E cuidado, o que significa? Em nossa língua portuguesa, significa submetido a rigorosa análise, meditado, pensado. É isso que fazemos na família? É assim que procedemos no cuidado que devemos ter para com a família? Será que diante de um familiar que se mostra abatido, circunspecto, deprimido, fazemos uma rigorosa análise da situação que ele está vivendo, para identificar, por exemplo, uma possível ideação suicida? Ou quando acontece o trágico fato, nos sentimos surpreendidos? Observemos que Paulo tem como foco tanto a família consanguínea quanto a espiritual, constituída pelos laços da fraternidade. Contudo, independentemente de como o grupo familiar esteja organizado, ele deve ser considerado uma parte, uma célula da família universal, da humanidade. E com esta conceituação, os deveres e cuidados destinados à família consanguínea são tão importantes quanto os vinculados à família universal, mantida à custa da união social. Como lembra Paulo lá no versículo 14 do capítulo 7 de sua carta aos Romanos, quando ele diz: porque nenhum de nós vive para si. A razão da nossa existência é o outro. Emmanuel, através de Chico Xavier, nos diz no capítulo 156 da obra Fonte Viva
que a casualidade não se encontra nos laços da parentela. Ou seja, os seus parentes não estão na sua vida por acaso. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Que princípios sutis são esses? Aqueles que orientam que é preciso haver ajuste e reajuste. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. E olha que importante, Emmanuel coloca para a gente. Esses débitos contraídos nas existências anteriores precisam ser pagos com alegria. Todos somos devedores uns dos outros. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida, especialmente dentro do movimento espírita. E essas dívidas não são apenas com aquelas pessoas, mas para com a humanidade de uma forma geral. Porque a minha tristeza é a tristeza do mundo. A tristeza do mundo é a minha tristeza. O que eu faço de bom repercute, o que eu faço de mal repercute também. Para toda a humanidade. Lembre-se que toda ação começa com pensamento, e pensamento é energia. E energia viaja ao mundo. E Emmanuel diz ainda, é inútil a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Interessante. Muitas vezes a gente percebe que tem uma dificuldade para com aquele familiar, para com aquele parente, mas fica olhando pelas portas travessas. Não enfrenta o problema de frente. Não tenta fazer o ajuste e o reajuste. Fica sempre para depois. Fica sempre para amanhã. E ele diz que não adianta agir dessa forma. Porque o tempo nos aguardará implacável para que a gente possa liquidar todos esses débitos, todos esses compromissos. Ele diz ainda, sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Eu ouvi certa vez numa palestra do Haroldo Dutra Dias que mais de 90%, 95% dos casamentos são provacionais. E o casamento nada mais é do que a organização de uma família. E este arranjo familiar tem que ser feito de uma forma segura, amorosa, com as pessoas entendendo-se mutuamente, trabalhando e vivendo conjuntamente com um espírito ético, recíproco entre as pessoas. Se a sua família não é o jardim de flores, sinta-se abençoado por este espaço que você recebeu para evoluir. Emmanuel diz ainda, contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria,
jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Muitas vezes tentamos resolver a dificuldade com a violência ou com abandono, descaso, que ele chama de desleixo. E para que a coisa não fique tão pesada, do ponto de vista da assimilação, da lição emanuelina, o mentor do Chico diz: os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Obras de amor. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade, que vem de frater, que significa irmão. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Esse final é poético. Então nós precisamos treinar a paciência, a compreensão, a tolerância, a bondade, no que ele chama praia estreita do lar. Este laboratório de múltiplas experiências. E se ele está falando em praia, é porque o que se segue depois é que quando nós saímos da praia, nós entramos mar adentro. E aí ele vai dizer que quem trabalha com essas virtudes, paciência, compreensão, tolerância e bondade, fica habilitado para entrar neste mar alto das grandes experiências e sair vitorioso. É isso que ele está querendo nos dizer. No capítulo 62 da obra Caminho, Verdade e Vida, este benfeitor, Emmanuel, diz assim: nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins, algo que nós já falamos anteriormente. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Entendeu? Porque você tem uma dificuldade, talvez, com o irmão, com uma irmã, com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, seus tios, com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com a cunhada. Entende? Por que que isso acontece? E Emmanuel diz ainda: é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro, família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo, parentela, significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, duras, terríveis, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A gente sabe que o papel do cadinho é esse, né? A gente leva a fonte de calor para fundir alguma coisa. E essa alguma coisa que Emmanuel propõe é que a gente dilua neste cadinho as imperfeições dos sentimentos e transforme eles numa liga divina de amor, e que vai acompanhar estes espíritos pela eternidade. E ele finaliza dizendo: a família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então tudo começa com a parentela. Pensando na família pelos laços espirituais, devemos então recorrer a Allan Kardec,
quando nos ensina que os laços espirituais são os que efetivamente mantêm as criaturas unidas, uma vez que eles vão além das condições biológicas que são lá definidas pela herança genética. Kardec afirma: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque ao regressarem à erraticidade, ao voltarem para o plano espiritual, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão ainda em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Mas para evoluirmos da conceituação de família corporal para a família espiritual, grande esforço demandaremos nos cuidados a quem está agregado no laborioso círculo familiar. Como diz Emmanuel no capítulo 117 da obra Fonte Viva, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Ele não está falando do espiritismo, do cristianismo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena. Aquela em que a vontade do Pai nos situou, nos colocou a título precário, para que nós pudéssemos evoluir, progredir, fazendo todos os ajustes e reajustes necessários. Agradecendo o carinho da atenção de todos, encarnados e desencarnados, peço-lhes que pensemos nisso e fiquemos em paz com Jesus.